Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. A Bíblia nos ensina, nos 4 evangelhos, nos apresentam 3 ressurreições que Jesus realizou. A ressurreição seria uma característica do Messias, uma promessa que só Deus poderia realizar, o Deus encarnado poderia realizar. E de fato Jesus realizou 3 ressurreições, pelo menos que se há relatadas nos evangelhos. E a Bíblia fala que o próprio Jesus, ele foi ressuscitado da morte. E a razão disso, no qual havia promessas, lá no livro de João, no capítulo 11, Jesus falando com Marta, ele nos ensina o motivo disso, quando ele fala que ressurreição não é simplesmente um ato à parte, ressurreição é uma pessoa. Ele disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? E nós aprendemos tanto estudando sobre essas ressurreições de Jesus. A Bíblia fala que ele ressuscitou a Lázaro, que já estava morto, já haviam 4 dias. A Bíblia fala que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. A Bíblia fala que aquela viúva estava indo ali sepultar o seu filho, e a Bíblia fala que Jesus encontra com ela e ressuscita o menino. E a Bíblia fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo, uma pessoa muito importante ali para a sua cidade. Eu vou ler a partir do verso 21. A Bíblia diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Eu vou dizer para quem precisa ouvir isso: não tenha medo, tão somente creia. Mais uma vez eu quero falar para o seu coração: não tenha medo, tão somente creia. Continua lendo, verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A
criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha que história tremenda, que história poderosa. Interessante que a história da ressurreição da filha de Jairo, no texto, no relato de Marcos, acontece também uma outra história, que foi a cura daquela mulher que já estava sofrendo há tanto tempo. Uma mulher que sofria já há 12 anos por uma enfermidade incurável. Duas histórias tremendas, dois milagres extraordinários, que cada um já teria muito a nos ensinar, mas eles não foram colocados juntos no texto sem propósito. Muito pelo contrário, tudo na palavra de Deus é com propósito. Toda ela é divinamente inspirada e toda ela tem muito a nos ensinar. Se você estudar cada história vai te ensinar, vai te edificar muito. Eu já preguei sobre essas histórias separadas, porque as duas histórias são riquíssimas. Mas você perderia tudo o que o Espírito Santo quer nos apresentar através dessas histórias, se você não as estudasse juntamente, porque elas foram colocadas juntos com um propósito. Por isso eu não poderia estudar sobre a ressurreição da filha de Jairo com você, sem te apresentar um pouco sobre a história dessa mulher, e como ela se conecta com a história da ressurreição da filha de Jairo. E eu quero fazer isso de uma maneira especial, porque se você analisar segundo o contexto daquela época, você vai ver que essas duas pessoas eram pessoas muito diferentes. Jairo e aquela mulher representavam o oposto naquela sociedade. Jairo era o chefe da sinagoga, para um contexto social que a sinagoga era o centro ali daquela sociedade. Representava uma pessoa muito respeitada pelos rabinos, respeitado pelas pessoas prósperas daquela sociedade e respeitado por toda aquela sociedade, por toda aquela cidade. Uma pessoa extremamente conhecida, porque todo aquele que ia à sinagoga, todo judeu tinha que ir à sinagoga, eles conheciam Jairo. Era uma pessoa que, para ocupar tal posição, precisava seguir a lei. Era uma pessoa que precisava ter boa reputação, era considerado um justo, uma pessoa próspera. Por um outro lado, aquela mulher que sofria com aquela enfermidade, se Jairo estava no topo daquela pirâmide social, ela estava lá do outro lado. Uma mulher que era marginalizada por aquela sociedade devido à sua condição. Pela lei de Moisés, alguém que sofria de fluxo de sangue era considerado uma pessoa impura. Era uma mulher que não podia conviver em sociedade. Se ela fosse perto de um grupo de pessoas, ela precisava dizer a sua condição para que ninguém se aproximasse dela, porque segundo a lei, qualquer um que tocasse nela também seria considerado impuro. Uma mulher que, se um dia fora casada, provavelmente não era mais, porque pela lei ninguém poderia nem sentar no mesmo lugar que ela sentasse, porque ela seria considerada impura. Uma mulher marginalizada, sozinha, que se fora próspera um dia, a Bíblia fala que ela gastou tudo tentando resolver o seu problema e não conseguiu resolver o seu problema.
Pelo contrário, o texto fala que ao invés de melhorar, a Bíblia fala que ela fez foi piorar. Uma mulher que estava no oposto daquela sociedade. E segundo o que a religião, o que o conhecimento religioso da época pregava, ou até o que a religiosidade prega até hoje, se ela estava sofrendo assim, de certo é porque ela tinha merecido. De certo, ela porque tinha feito algo errado. Se Jairo era considerado uma pessoa justa, aquela mulher era tida pelos religiosos, era tida pelas pessoas daquela sociedade como uma pessoa impura, uma pessoa que tinha merecido aquela maldição, merecido aquela doença. Interessante que aqui o texto já nos prega uma grande mensagem. Porque os dois, apesar de serem tão diferentes, estavam precisando de Jesus na sua vida. Os dois, apesar de serem tão diferentes, eram semelhantes. E isso nos prega uma mensagem. Porque a Bíblia nos ensina que todos nós fomos criados de maneira única. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas a Bíblia fala que apesar de sermos diferentes, também somos semelhantes. Todos nós somos semelhantes uns aos outros. Apesar de termos sido criados de maneira peculiar, de sermos peculiares, de sermos diferentes, somos semelhantes uns dos outros, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que todos nós recebemos sonhos e planos do nosso Criador para as nossas vidas. A Bíblia também nos ensina que todos nós, sem exceção, pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós, sem exceção, enfrentamos dificuldades, enfrentamos aflições. Todos nós, sem exceção, precisamos de Jesus nas nossas vidas. Sem Jesus nós não conseguimos viver. Somos diferentes, mas também somos semelhantes. É importante você ter esse conhecimento. É importante você se lembrar disso. Porque só assim você vai entender melhor a mulher com fluxo de sangue. Só assim você vai poder ter paciência com o seu semelhante. Só assim você vai poder também se colocar no lugar ou nos calçados do seu semelhante. Só assim você vai poder servir uns aos outros, servir os seus semelhantes. E não olhar com a mente religiosa da condenação. E não olhar com a mente carnal do julgamento, tentar exercer uma posição que não é sua, de julgar e condenar o seu próximo. Eram pessoas completamente diferentes, mas os dois precisavam da misericórdia de Jesus. Mas os dois precisavam da ação de Jesus, mas os dois precisavam da cura e da salvação que só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. Interessante que não por acaso o texto coloca que a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. Assim como a mulher sofria daquela enfermidade terrível e incurável, já haviam também 12 anos. Interessante isso, porque na palavra de Deus, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, tem alguns números que representam verdades que vão além do que é apresentado na superfície. Há uma disciplina toda que se chama numerologia bíblica, que estudam esses números que são apresentados na palavra de Deus. Claro que nem todos os números da palavra de Deus nos ensinam verdades maiores, mas muitos deles ensinam. Por exemplo, tem números que são apresentados de Gênesis a Apocalipse, que nos pregam uma mensagem. Por exemplo, o número 7, que nos fala da perfeição, nos fala da plenitude do Senhor. O número 3, que nos lembra da ressurreição. O número 40, que de Gênesis a Apocalipse nos fala da provação, do deserto. Assim como a palavra de Deus nos apresenta o número 12.
Por várias vezes, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta o número 12. Você se lembra das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos do Cordeiro? Em vários livros da palavra de Deus, o número 12 nos apresenta, nos apontando para uma verdade maior. Por várias vezes na palavra de Deus, o número 12, ele é associado ao governo do Senhor. Ele é associado ao poder e à autoridade de Deus. Se você se lembrar lá no Antigo Testamento, quando Deus ele escolhe uma nação para si, ele chama lá o patriarca Abraão e ele faz com ele uma aliança. Depois ele confirma essa aliança com Isaac, o seu filho, e com Jacó, seu neto, que é transformado em Israel. E a Bíblia nos ensina que essa aliança culmina com os 12 filhos de Israel, com os 12 filhos de Jacó, que se tornam também 12 príncipes. E ali ele estabelece uma nação, os 12 representando o poder e a autoridade de Deus. A Bíblia fala que Abraão teve um outro filho chamado Ismael, e não por coincidência, este também teve 12 filhos, que segundo a palavra de Deus, estes foram chamados também de príncipes, mais uma vez nos lembrando do poder, do governo e da autoridade de Deus. O 12 aparece por várias vezes em todo o Antigo Testamento, mas se você passar para frente as cenas e ir lá para o Novo Testamento, a Bíblia fala que quando Jesus também, ele vai escolher para si os seus discípulos, não por coincidência, ele escolhe também 12 discípulos. A Bíblia fala lá no livro de Lucas, no capítulo 9, que o Senhor Jesus, quando ele estava estabelecendo o seu propósito, o seu ministério aqui na terra, ele chama os 12 e eles envia os 12, e o texto é bem claro em dizer que ele dá do seu poder e autoridade para os 12, para que eles possam curar os enfermos e libertar aqueles que estavam presos por demônios. Mais uma vez o 12 representa o poder e a autoridade. A Bíblia fala que esses 12 discípulos lá na frente, lá ali quando o Senhor voltar, quando ele estabelecer ali o seu governo, o seu reino aqui na terra, esses 12 vão sentar em tronos e eles vão julgar também as 12 tribos de Israel, mais uma vez representando o poder e a autoridade do Senhor. Não por coincidência esse detalhe é apresentado no texto. Duas pessoas completamente diferentes. Uma pessoa ali no topo daquela pirâmide social, extremamente próspera e conhecida naquela cidade, e uma pessoa lá no fundo do poço, uma pessoa completamente diferente de Jairo, que estava sofrendo, que estava só, que estava marginalizada, que tinha gastado tudo. O que nós aprendemos aqui no texto? Que todos nós, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, não importa o seu status social, todos nós estamos sujeitos ao poder e autoridade do Senhor. Todos nós estamos sob o governo, sobre a autoridade e sobre o poder do Senhor. A Bíblia fala que é Ele que estabelece o tempo e as estações, é Ele que estabelece reis, é Ele que remove reis. Todos nós estamos sujeitos ao poder e autoridade de Deus. Presta atenção aqui, Jairo precisava de Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue precisava de Jesus. Todos nós, sem exceção, precisamos do poder e da autoridade do Senhor. Todos nós, sem exceção, ninguém consegue se salvar, ninguém consegue ter acesso ao Pai sozinho, ninguém consegue por esforço próprio. Todos nós dependemos do poder e da autoridade de Jesus. Interessante que na história nós vemos que Jairo, ele recebe uma ressurreição. Por mais que ele queria uma cura, a circunstância foi se agravando de uma forma que ele se viu enfrentando a morte da sua filha. Enfrentou talvez o maior inimigo da humanidade.
Aquela mulher estava enfrentando uma situação extremamente difícil, uma enfermidade incurável. A criança que tinha 12 anos de idade, e aquela mulher que já estava sofrendo com isso há 12 anos. O que eu aprendo com isso? Jairo enfrentando a morte, e aquela mulher uma enfermidade incurável. O que eu aprendo? Que não só todos nós estamos sujeitos ao poder e autoridade de Jesus, como tudo está sujeito ao poder e autoridade de Jesus. Tanto a morte, quanto as enfermidades, quanto essas dificuldades que você está enfrentando, tudo está sob o poder e autoridade de Jesus. De tal modo que quando Ele quiser abrir essa porta, Ele vai abrir. De tal modo que quando Ele quiser resolver o seu problema, Ele vai resolver. De tal modo que quando Ele quiser transformar a nossa nação, Ele vai transformar, porque até a morte, porque até as enfermidades, tudo está sujeito ao poder e autoridade do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo.